primeira coisa que ele tem que fazer é entender se ele vai querer uma agricultura biológica de processo ou vai querer uma agricultura biológica de produto. Tá? Essa é a primeira coisa que ele vai ter que entender, né? Se ele vai querer apenas pontualmente um ou outro bioinsumo para fazer um controle de uma praga ou um controle de uma doença ou numa parte de nutrição, ou ele vai fazer uma agricultura, literalmente uma agricultura de processo, que vai amarrando todas essas pontas, tanto da parte de praga, de doença, e de nutrição e de ambiente como um todo, pensando num microbioma, né? Tem empresas que falam muito aí no microbioma já do ambiente. Então, ele precisa pensar, o primeiro ponto é esse, que ele precisa pensar. O segundo ponto que ele precisa pensar, e que é bastante importante, bastante interessante, que eu remeto daí o que eu comentei no primeiro momento do pessoal do plantio direto, né, é que o micro-organismo ele não vive só de vento, né? O vento faz parte, vamos dizer assim, da alimentação dele, né? Vamos pensar no ar, né? São micro-organismos aeróbicos, né? Então, o vento é uma dos alimentos que ele vai ter, o ar, né? Um dos alimentos que ele vai ter, mas ele precisa também de celulose, ele vai precisar de palha, né? Para decompor, ele vai precisar de carboidrato, de exudação radicular, ele vai precisar de mineral. Então, quanto mais rico esse ambiente dele tiver em palha, né, em palhada, quanto mais macio esse solo dele tiver para poder ter condição de ar, lembrando que a grande maioria dos micro-organismos que são utilizados nos programas de manejo biológico, eles são micro-organismos aeróbicos, então você precisa ter um solo com uma boa quantidade de oxigênio, né? E a exudação radicular, que ninguém fala e que é um volume muito grande de carboidrato que as plantas expelem pelas raízes. Então, sempre que possível, faça cobertura verde, né? Vou plantar minha soja, vai chover, dá tempo de fazer alguma coisa de cobertura verde, faça, né? É muito bom. Colhi a minha plantação, vai ficar ainda uns 30 dias ali, 20, 30 dias com umidade, se dá tempo de fazer alguma coisa de cobertura verde, faça. Tá? Para você aproveitar toda e qualquer oportunidade que você tiver de produzir massa de carbono, né? Faça, que ela é muito bem-vinda para o sistema. E se for dar um início, vamos dizer assim, de uma forma mais tímida, vamos assim dizer, né? Eu mencionaria para procurar as tecnologias à base de comunidades de micro-organismos, né? As comunidades de micro-organismos, elas são as bases para todo o processo biológico, né? Então, por mais que você for querer utilizar alguma coisa direcionada para doença, ou para controle de praga, ou até mesmo para a parte de estabilidade de solo, ou nutrição, o grande trunfo, né? O mais robusto, né, seriam os produtos aí à base de comunidades. Eles são a base para daí depois você inserir os micro-organismos específicos, né? Então, não tem como pensar num programa de manejo biológico sem pensar nas comunidades de micro-organismos.